Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Elvina, Maria. Eliette. Oi. Mãe. Quem chegou? Esperar mais gente chegar. Celina. Olá, Mônica. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vou esperar um pouquinho mais de gente chegar para a gente começar. Oi, Maria. Oi, Ana. Ana chegou. Boa tarde para quem chegou agora. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial, né? Que hoje é o Dia Mundial da Poesia. Nós vamos falar com uma poeta, a minha poeta preferida. Para quem ainda não me conhece, eu sou Eriane, eu sou piauiense e moro no DF há 22 anos. Eu sou servidora pública federal, sou pedagoga e escritora também. Em 2020 eu publiquei o livro Um IP de Cada Cor e desde o final do ano eu faço parte de um coletivo de mulheres escritoras chamado Elas na Lige. Até a Mônica, que faz parte, também está aqui presente. E no começo do ano a gente publicou uma coletânea chamada 8 Histórias que Vão Dar o que Falar. Hoje, essa conversa, o que eu ia falar era que quando eu lancei o livro Um IP de Cada Cor, já foi no auge da pandemia, a gente não conseguiu fazer um lançamento presencial e foi um lançamento online. E foi a minha primeira live, né? Eu nunca tinha participado de uma live, eu nem gostava muito de fazer chamadas de vídeo, eu nem gostava dessas coisas, nunca tinha feito algo do tipo. Então foi minha primeira live e de lá para cá já fiz mais duas, já participei de mais duas lives. Essa aqui é a minha primeira que eu estou organizando, promovendo aqui no perfil do Histórias em Mim. E não podia ser com outra pessoa, né? A não ser uma amiga muito especial, que é a Ana Luísa Barreto. Daqui a pouco ela vai entrar para falar com a gente. Ela é minha colega de trabalho há 8 anos, se eu não me engano, se eu não perdi as contas agora. E a gente se conhece desde esse tempo, mas parece que a gente se conhece há muito mais tempo, né? Ela é minha amiga, minha companheira de vida, a gente troca muito desde então. E eu queria explicar um pouquinho qual é o propósito da nossa live, né? A gente resolveu, uma dessas lives que eu falei que eu participei, foi a live com a Palmira Heine, né? Que ela também participava do coletivo Elas na Lige. E aí, quando eu participei dessa live, eu conversei com a Ana, né? A gente conversou sobre essa live, e aí eu falei com ela, vamos fazer uma live também? Nós duas? E aí, desde então, a gente tem conversado sobre isso, né? Sobre fazer uma live, a gente com um pouco de medo, né? Será que a gente faz? E aí a gente ficou postergando um pouco, e aí a gente resolveu. Aí, de repente, foi ela mesma que falou, vamos fazer então? E vamos. E aí a gente marcou para o dia 21 de março, que é o Dia Mundial da Poesia. Melhor dia para fazer isso, né? Nessa live a gente pretende conversar um pouco sobre o que a gente sente, né? Nossa experiência pessoal a respeito da escrita, né? Como a escrita salva o nosso dia, tem ajudado a gente na pandemia, por exemplo, como ela ajuda a gente a expressar sentimentos, expressar as nossas experiências de vida. Então eu vou chamá-la agora, né? Muito obrigada a quem está presente aqui, quem entrou agora, muito boa tarde, sejam bem-vindos. E eu vou chamar a Ana aqui agora para ela se apresentar e a gente conversar.
Oi, Ana. Oi, Eli. Eu tô aí? E Você me aí? escuta bem? Sim. Ah, que coisa Como é boa. que você tá? Eu tô eufórica aqui, coração palpitando. E aí, dos nossos convidados, tem muita Já, gente que pode falar. Desculpa. não, eu tô vendo aqui as pessoas entrando, que legal, né? Obrigada, gente. Obrigada por prestigiar nosso encontro. Muito bom, muito feliz de estar aqui. Já é minha hora de falar? Sim, Então, aí eu ia falar que muita gente conhece a gente, conhece você, mas outras não. Então, para você se apresentar um pouco sim, para todo mundo. sim. Bom, antes de me apresentar, queria pedir licença para dizer como eu estou me sentindo, para começar. Acho que vai me ajudar a ficar mais tranquila. Eu quero dizer que eu estou muito grata a você por ter me convidado para a primeira live do seu Instagram, né? Sou muito grata por esse momento. Para mim é um momento muito especial. Para quem já faz lives, já faz encontros dessa natureza, pode ser uma coisa, né, corriqueira, trivial, mas para mim é uma coisa realmente mágica. Dividir esse espaço de fala com você e é realmente muito especial. Então, eu sou muito grata a você por esse convite e por essa oportunidade. Também grata pela presença das pessoas, né, que a gente está vendo aí, que a gente ama e que são companheiras e queridas também da nossa vida, a minha e a sua. E dizer que eu estou muito nervosa. Eu quero começar dizendo isso, que eu acho que eu vou. Para quem não fica nervoso falando assim em ocasiões para muitas pessoas, falando para as pessoas, né? Quem não fica pode se surpreender e dizer assim: olha, tem isso, né? Tem gente que sente isso. E para quem sente como eu e fica nervoso e fica tenso de falar para outras pessoas, né? Vai sentir que eu sou como ela, né? Vai ter uma empatia, uma proximidade. Então, eu fico mais tranquila de dizer isso, de que eu tô nervosa, que é uma coisa diferente para mim, é a minha primeira live, é a primeira vez que eu ocupo esse espaço e, e uso esse espaço para dizer como eu me sinto, para dizer as coisas que eu acredito. Então, é assim que eu estou me sentindo. Me apresentando, então, eu sou Ana Luísa, eu tenho 45 anos, eu sou mãe de duas filhas, Maria e Celina, que estão presentes nessa live como participantes. Eu sou servidora pública, junto com a Eri. A gente trabalha juntas no FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Para quem não conhece, é uma autarquia ligada ao Ministério da Educação. Eu sou psicóloga, eu sou gestalt terapeuta, eu sou baiana, eu moro em Brasília há 14 anos e eu sou poeta. Quase que eu esqueço. Eu me arrisco em versos, melhor dizer assim. É isso, Eri. Sobre estar nervosa, Ana, a gente conversou sobre isso, né? Já tem uns dias que a gente conversa, Muitas né? De vezes, como sim. seria, e hoje a gente estava falando sobre o nervosismo também, né? Porque essa é a primeira vez, eu já participei de outras lives, mas toda vez é a mesma coisa, né? Essa dificuldade Uhum, de estar se expondo para muita gente, e essa é a sim. primeira vez que eu estou promovendo, né? Estou aqui, né, no papel de Uhum, estar organizando. E eu até me esqueci do sim. que eu tinha combinado de fazer, de falar antes, né? Era dar um aviso para todo mundo que a gente, como a gente prometeu, a gente vai sortear, né, um exemplar do meu livro, Um IP de Cada Cor, e um exemplar do livro da Ana, o Finuras, daqui a pouco a gente vai falar dele também. Uhum, E só queria lembrar todo mundo que está aqui presente, quiser participar do sorteio, para curtir o último post que eu fiz, né, sobre a live, e marcar um amigo nos comentários, que é a partir dos comentários que a gente vai fazer o sorteio aqui depois no final. Então, quem esqueceu de fazer esses dois passos, quiser participar, né, volta lá no post sim. e faz, por favor. E eu também agradeço muito a você, Ana, por estar aqui nessa primeira live do canal, né, junto comigo, por ter topado
como é que a gente Sim. falou? Qual a Essa palavra que você usou ousadia, né? antes? Essa ousadia. A gente Essa já falou arte, isso, né? essa Que arte nós somos medrosas com coragem, né? A gente com coragem. tem medo, mas acaba enfrentando esse medo, né? Então, acho que esse momento está Sim. provando um pouco isso, né? Aham, com Antes de começar, certeza. eu queria ler um trechinho de um dos versos, dos poemas que a Ana tem nesse livro aqui, Finuras. Aí já dá para dar um gostinho do livro para quem vai ganhar no final, né? No sorteio. Uhum. E tem a ver com com o nosso assunto de hoje, né? É assim, por que escrevo? Escrevo porque preciso, preciso porque desejo, desejo porque me inspiro porque respiro, respiro porque escrevo. Esse aqui é um dos poemas do livro Finuras, né? Que, como eu falei, é um livro belíssimo. Eu recomendo a todo mundo que está aí, né? Para adquirir o seu e participar do sorteio, né? Também, quem está aí. Então, para começar, Ana, com aquela pergunta que todo mundo faz, né? A quem escreve, como você começou a escrever, né? Quando, como? Sim, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho, Eri, que eu comecei a escrever lendo. Eu acho que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Assim, desde que me lembro, eu sempre gostei de ler. E toda vez que eu lia e que alguma coisa me tocava, de alguma forma eu queria escrever também, né? Eu tinha um desejo de fazer igual, digamos assim. E eu devo isso muito à minha avó Raimunda, a mãe do meu pai, Raimunda de Aguiar Barreto, porque ela, eu acho que ela foi a primeira pessoa que me deu um livro de presente, né? A mim e os meus irmãos, ela gostava de presentear com livros e, e ela escrevia, né? Ela gostava de escrever sobre a vida dela. Escreveu muitos livros. Eu acho que nas minhas contas, pelo menos oito livros sobre memórias, até uma pesquisa sobre a família dela, o livro Retratos de Família, foi uma escrita sobre seus antepassados, né, seus ancestrais, a história da sua família. E ela escrevia muito sobre o dia a dia, o cotidiano dela, sabe? Coisas assim que ela viveu, experiências que ela viveu. Eu gostava também de reproduzir trechos que ela lia e que tocavam ela, e aí ela colocava nos livros. Eu lembro muito de encontrar o registro do meu nascimento no livro dela, Minha Bruxa de Pano, que foi o primeiro livro dela que eu li. Então isso me encantava. Eu acho que nasceu um pouco desse primeiro encontro com a leitura, né, de ler e ter vontade de fazer igual, e segundo a experiência com a minha avó, a proximidade com a minha avó e querer fazer como ela, entendeu? Eu acho que foi assim que eu comecei a escrever. E, bom, com a poesia já foi diferente. Isso, quando eu falo assim que eu comecei a escrever, eu estava falando em prosa, mas com a poesia já é uma coisa mais recente. Com a poesia eu comecei a escrever mais ou menos em 2009, 2010, depois de um encontro que eu não sei dizer como foi, mas eu comecei a ler as poesias de Adélia Prado. E simplesmente me apaixonei, assim, eu me identifiquei, achei que o jeito que ela tinha de escrever era o jeito que eu queria escrever. E aí criei até um blog usando o pseudônimo Céu Prado. Eu já tive dois blogs com esse mesmo pseudônimo, você sabe. Então, eu tenho certeza que eu imitava o modo de escrever da Adélia Prado, porque eu achava encantador. Até separei um livro dela aqui, para se tiver um tempinho, ler um trecho de um poema dela. Eu posso fazer isso agora? Sim, Pode? Então, eu tudo que você separei quiser, aqui Ana. a página. Então, beleza. Eu vou ler aqui um trechinho, um poema da Adélia, que está nesse livro aqui, Bagagem. Vira e mexe, eu penso em uma toada só. Fiz curso de filosofia para escovar o pensamento. Não valeu. O mais universal a que chego é a recepção de Nossa Senhora de Fátima em Santo Antônio do Monte. 2.000 pessoas com velas louvando Maria num oco de escuro, pedindo bom parto, moço de bom gênio para casar, boa hora para nascer e morrer.
O cheiro do povo espiritado, isso eu entendo sem desatino. Porque, mercê de Deus, o poder que eu tenho é de fazer poesia. Quando ela insiste feito água no fundo da mina, levantando morrinho de areia. É quando clareia e refresca, abre sol, chove, conforme necessidades. Às vezes dá até de escurecer de repente, com trovoada e raio. Não desaponta nunca, é feito sol, feito amor divino. Esse é um poema Tabaréu, da Adélia Prado. Ela escreve assim sobre o cotidiano dela, sobre as coisas que ela vê acontecendo, sobre a sua experiência, as suas experiências com o divino. Eu simplesmente me apaixonei e comecei a escrever poesia. Foi desse jeito. E com E você, você como é que foi? escreve eu falo. Você escreve um pouco sobre isso, né, Ana? Sobre o cotidiano, sobre as coisas Sim, da vida, né? Seus poemas. sim. É isso que eu te digo, que eu imitei a Adélia Prado e devo imitar até hoje, né? Foi realmente foi muito importante esse encontro com a poesia dela, para mim. Você perguntou comigo como foi. Eu Sim. comecei a escrever ainda criança, né? Pequena, eu escrevia umas Uhum. histórias lá em um caderno, né? Eu falo que eu não era muito leitora. Eu já até escrevi sobre isso no blog, né? A gente não tinha muitos livros em casa, além dos livros da escola, né? Os livros da escola eu lia muito, né? Eu estudava e tudo. Mas outros livros de literatura a gente não tinha muito acesso. Então o que eu fazia mais era assistir TV, né? Eu era apaixonada por TV também, década de 90, quem não, né? Quem não Quem vivia não, grudado na exatamente. TV, assistindo tudo, de tudo um pouco. Banheira do Gugu, desenho animado, tudo, né? Só que o que eu mais gostava eram as novelas mexicanas, né? E as novelas mexicanas me inspiravam a escrever alguma coisa. Eu gostava, inspiradas nessas novelas, gostava de escrever. E eu escrevia histórias trágicas, eu não me lembro mais muito bem, mas sempre tinha alguma coisa bem trágica lá, né? Nessas histórias. Sim. Aí eu passei bastante tempo, depois que eu cheguei em Brasília, bastante tempo sem escrever, né? Sem fazer isso, sem me lembrar que eu gostava tanto de escrever assim. E aí em 2014 eu voltei a pensar, 2013, 2014 por aí, a escrever. Foi quando eu publiquei o livro Não Sou Mais Criança. Só que nessa época eu ainda era muito imatura em relação à escrita, né? Eu acho que hoje eu aprendi muito mais, hoje eu sei um pouco mais. Naquela época eu apenas escrevi e falei, vou publicar, eu não tinha muita maturidade em relação ao que é escrever, né? Como é que é ter um texto pronto, né? Quando é que ele vai estar pronto? Não é na primeira escrita, né? A gente tem várias fases, revisão, né? Uma análise Sim. crítica, e que escrever precisa de disciplina, né? É uma coisa a longo prazo, né? Não é tão imediato. E aí essa experiência, eu digo que eu não estava pronto para publicar esse livro, mas essa experiência me valeu para continuar escrevendo, né? E aprendendo. Desde então eu tenho escrito sempre, né? E tenho Uhum. aprendido muito sobre a escrita. Tenho aprendido, estudado, né? Tenho investido nisso. Sim. Você é uma É, escritora voraz, né, Eli? Você escreve todo é. dia, você me falou outro dia. Sim, eu Muito às vezes não legal dá isso. muito tempo de escrever muita coisa, né? Porque são tantas Sim. coisas para fazer, né? Muito trabalho, Uhum. e esse trabalho remoto tem tomado muito tempo da gente, né? Que acaba misturando trabalho remoto com trabalho com a casa, a gente acaba trabalhando em horários que não Sim. é, que a gente não trabalhava antes. Então a gente está gastando muito mais tempo no trabalho do que antes, eu acredito, sim. Eu E concordo. tem sobrado menos tempo para escrever. Eu tenho escrito, mas de qualquer forma eu escrevo um pouquinho, né? Alguma coisa eu escrevo todo dia, né? Sim. Outra pergunta para você, Ana, o que a escrita significa para você? Qual é o significado da Bom, escrita? eu acho que a primeira coisa é a escrita, para mim, é um modo de expressão. Por alguma razão que eu não tenho certeza, desconheço em parte e não tenho certeza outra parte, na minha trajetória de vida, em alguns momentos, eu experimentei um desconforto muito grande em me expressar, né? Em falar para as pessoas, especialmente para pessoas no plural, né? Ao mesmo tempo.
Então, isso é até relativamente comum, né? Muitas pessoas vivem essa experiência de ter dificuldade de falar em público, de ter que numa reunião se posicionar. Então, eu acho que eu encontrei na escrita uma forma de fazer isso, porque algumas pessoas até nem sentem necessidade, mas eu sinto muita vontade de me expressar, tenho muita vontade de falar o que eu penso, de dizer as coisas que eu acredito, né? E me expressar de modo geral. E aí a gente encontra, cada um trabalha com o que tem, né? Com o que pode. Tem gente que escreve, tem gente que pinta, tem gente que desenha, tem gente que canta, tem gente que dança, tem gente que fala e tem gente que cozinha, sei lá, tem várias formas da gente se expressar no mundo, né? E é importante que a gente se expresse, é importante. Eu valorizo isso. Eu acho que todas as pessoas têm o direito de, de falar, né? Desde que não firam o outro, desde que não ataquem o outro, desde que a sua expressão não seja um modo de destruir o outro, obviamente, né? Não estou falando de modo geral, falar sem pudores e sem cuidados, né? A outra coisa, Eri, que eu acho tem a ver com essa coisa de expressão, né? Também, que eu acho que a escrita para mim é um modo de fazer arte, assim, meu contato com a arte, que eu acho que é fundamental para dar conta de viver. Você falou no início da live que a gente tem, a gente também ia dizer de como é importante escrever para dar conta do que a gente está vivendo no Brasil, desse período difícil, né, que a gente está cotidianamente. A cada dia a gente tem mais notícias ruins, de mais coisas acontecendo no mundo, especialmente no nosso país. Então, a arte, de modo geral, é muito importante para a gente. Então, escrever para mim também é fazer arte, digamos assim, é me expressar artisticamente, né? E me posicionar, porque a gente é político, né? O ser humano é político. Então, faz parte da nossa existência a gente, a gente dizer o que a gente pensa sobre o que se passa à nossa volta, a gente discordar de opiniões, a gente concordar com opiniões. Eu uso muitas vezes a escrita para fazer isso, né? Para dizer do meu posicionamento, das coisas que eu acho que estão erradas, das coisas com as quais eu concordo. Então, a escrita para mim também é política. Sobre isso, né? Eu te falei outro dia, não, eu falei ontem, eu acho, que desde que a gente imaginou, sonhou essa live, que tudo que eu leio, tudo que eu vejo, eu tenho, de alguma forma, tentado encaixar nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu queria muito, não vou pedir licença dessa vez não, que você falou que está À liberado para uma vontade. coisa, vou pedir um Tá. trecho, eu vou ler um trechinho aqui de um livro muito legal que a minha irmã Silvana me deu. Não sei nem se ela está aqui nessa live. Tomara que ela esteja. Ela vai gostar de ver isso. Então, esse livro Café é da dona Jacira, é a mãe do Emicida. E ela escreve. Eu estou adorando esse livro. Ela é um livro de memórias. Ela fala sobre a vida dela, as experiências dela, sobre a comunidade das quais ela fez parte, faz até hoje. Ela tem uma escrita deliciosa e muito poética também. Aí ela escreveu bem no começo um trechinho que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Deixa eu ler para você. É um parágrafo só, bem curtinho. Nascer uma menina negra num lugar castigado pelo racismo, machismo e o paternalismo é nascer condenada antes de nascer. E crescer desta forma, numa comunidade que não se compreende, é uma caminhada que quem conseguiu sobreviver precisa contar e recontar. Eu achei genial isso aqui. Então, ela está usando esse livro aqui, né, para contar como foi que ela sobreviveu, como foi que ela deu conta de viver uma vida que de certa forma, ela foi condenada antes de nascer. Eu acho isso bonito, sabe, de você usar a sua escrita
não só para se expressar, como para juntar outras vozes, né? Para contar como a sua história é uma história de superação que pode ajudar outras pessoas. Eu acho que é lindo demais quando a gente pode usar isso. E você faz muito isso. Você usa o seu blog, vários textos no seu blog tem a ver com isso, com denúncias que você faz, com você usar acontecimentos sociais e políticos para traduzir para a sua vida, né, para o seu cotidiano. Eu acho isso muito especial, muito lindo. Pois é, eu concordo com você que a escrita é uma forma de expressão, eu acho que todo mundo deveria usar, né? É o que a gente estava conversando ontem também, né? A gente fala em escrever, as pessoas podem pensar que é só para quem é escritor, né? Para quem quer Sim, publicar, quer ser escritor mesmo. Mas eu acho que a escrita é muito mais que isso, né? É a oportunidade de a gente expressar aquilo que a gente não consegue falar, né? Às vezes. A gente não isso. consegue falar, não consegue, por exemplo, o momento político que a gente vive, né? Essa dificuldade, a gente não, às vezes não consegue falar, ou nem temos oportunidade, por exemplo, de estar nas ruas nos manifestando, né? Uma Protestando, forma, uma forma de fazer isso é escrevendo. E a gente pode usar a escrita para falar do nosso dia a dia, dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos. Eu ia até citar, você falou desse exemplo, citar, por exemplo, a Maria Carolina de Jesus, né, que é um livro que eu já falei muito dele para você, né? Você até cansou de ouvir. sim. Eu li ano passado, né, Cansei pela não. primeira vez, e falei tanto, né? Até fiz uma resenha no blog, sobre como ela fala da vida dela na favela, a vida dela íntima na casa, né? De como ela fala de tudo isso. E o que mais aparece, por exemplo, na escrita dela é a fome, né? A fome é um personagem muito recorrente nesse livro dela, né? Nesse primeiro livro dela. Então ela usou a escrita para falar da vida ali na favela, né? Para protestar Sim. sobre as condições de vida, para falar dos sonhos que ela tinha de sair dali e de dar uma vida melhor para os filhos. Então eu acho que a escrita é muito mais do que publicar um livro, né? Apesar de que muitos têm esse sonho, por exemplo, o meu sonho, né, é ser escritora Meu que publica também. livros, né? O seu também, de muita gente. Mas a escrita é muito mais, né? Quem não tem o sonho de publicar pode usar a escrita para falar, ela é curativa, né? A escrita é terapêutica, né? É uma coisa que a gente também já conversou sobre isso, né? Sim, E com aí, certeza. falando em publicar, Ana, você publicou o livro Finuras, que foi o que eu falei antes, né, em 2018. E aí, então, fala pra gente como foi publicar esse livro. Foi maravilhoso. Quando eu disse eu também, na hora que você estava falando, eu quis dizer que eu também tinha um sonho de publicar um livro. Sim. Né? Eu nunca sonhei ser escritora profissional, como é, né, o que você está se tornando, né, no que você está investindo. Meu desejo era ter um livro, não sei porquê. Talvez tenha a ver com a história da minha avó, né? Talvez, não sei. Eu gostava muito da ideia. Eu por amar os livros, os livros muitas vezes são para mim como companheiros. Outro dia eu estava te falando que eu estava lendo um livro da Toni Morrison que eu não queria que acabasse, que as últimas páginas eu fico guardando porque a gente acaba criando um vínculo, né, com o livro e vira amigo da gente, companheiro. Então, talvez por isso. Então, publicar um livro, no meu caso, era um sonho, né? Era um desejo, era uma coisa muito forte mesmo. E, e eu consegui realizar em 2018. Em 2018 eu publiquei o Finuras e ele, meu propósito não era vender, né? Assim, até eu precisava vender para compor, para recuperar o dinheiro que investi, né, na publicação. Mas foi uma delícia, assim, juntar as pessoas queridas, fazer o lançamento. A minha filha Maria, a minha nora Ana, ambas estão aqui nessa live, participaram ativamente disso, organizaram o evento. Meus irmãos vieram de Salvador para esse momento. Eles, eles dirigiram. Minha irmã Silvana dirigiu horas Eu correndo, lembro. escondido, nem me contaram que estavam vindo. Aí eu recebi amigas, amigos, gente querida nesse encontro. Foi lindo, foi especial, foi mágico. E de vez em quando eu dou de presente meu livro para as pessoas
que eu sei que gostam de ler, gostam de poesia, que gostam de mim também, né? Então, foi uma experiência muito boa. Minha irmã, de vez em quando, fala assim, tem que escrever o 2, né? O Finuras 2, mas É. eu não tenho, eu ainda não estou preparada, ainda não tenho poemas suficientes para compor um novo livro. Eu não sou uma escritora voraz como você. Eu escrevo só de vez em quando. E você está escrevendo agora para o blog Muito ou pouco. coisas que você não está publicando? Eu tenho um caderninho que eu escrevo de vez em quando, né? Que eu não coloquei. Só alguns dos poemas eu coloco no blog, mas alguns ficam só lá no caderno. Mas confesso que eu tenho escrito pouco, bem pouco, assim. Eu tenho vontade de escrever mais. A gente até conversou isso uma vez, não sei se você vai lembrar, que a gente fez um pacto, não sei se foi ano passado, foi no próprio 2018, de escrever o que vier à mente, sem freio, sem ressalva, lembra disso? Eu até escrevi Lembro. um poema E é, sobre isso. é engraçado você falar que eu selecionei ele, inclusive, para ler agora, né? Ah, Esse que poema que legal, você acabou de Eli. falar, que fala exatamente disso, Sim, né? De a gente escrever o que vier à cabeça. Foi o que a gente falou que, mesmo quando a gente não tem inspiração, a gente ia sentar, né? E escrever qualquer sim, coisa, né? Só para não parar de escrever, para se manter em movimento, né? Então já vou aproveitar e ler agora, exatamente. né? Já que já se falou dele, Que né? legal, Eli. Aham. Tem coisa que não cabe no que se escreve, é o título do poema. Escrever o que vem à mente, é uma ordem, sem freio, sem controle, sem recalques, sem ressalvas. Escrever o que brota do coração e consegue virar palavra. Quanto ao que não se escreve, deixemos que se transforme em pausas, deliciosas reticências. Então é esse poema lindo que ela fez sobre o que a gente combinou, né, de escrever tudo. Nosso combinado. Eu tenho que Lindo, voltar a seguir esse combinado, viu, Eli? tá. Tem que voltar mesmo. E eu tenho notado que você tem se arriscado muito mais em versos, né? Eu Sim. estava olhando seu blog para separar umas coisas para ler aqui, né? E eu percebi isso, que você tinha uma certa resistência, não sei o que era. Você sempre foi muito mais tranquilo para você escrever texto em prosa, né? E você tinha uma certa resistência aos poemas, mas você tem escrito coisas lindas em versos, muito lindas Pois mesmo. é. Eu E posso ler aqui aí, agora? Ou pode não tá ler. na hora ainda? Depois eu falo. Pode ler o seu. Tá. Deixa eu acessar aqui meu computador. Gente, esse poema que eu vou ler, tá lá no blog da Iri, né? O historiasemim.com.br. Falar fácil não é. Quem disse falar é fácil não sabe que às vezes as palavras ficam presas na garganta e a gente se sente entalada, enjoada, precisando vomitar. A gente coloca o dedo lá dentro, tosse e pigarra, mas elas continuam lá, como um pedaço de carne mal mastigado. Outras vezes a gente dá sorte e as palavras escorregam da garganta, mas ficam penduradas na ponta da língua, como um alpinista que se desequilibrou ao subir a montanha e se segurou na única coisa que viu pela frente. Em outros dias, a gente se distrai e joga para fora as palavras que já foram alpinista desequilibrado, que já foram um pedaço de carne mal mastigado, mas assim que a gente percebe, tenta engoli-las de volta, desculpa. Palavras assim, tão desacostumadas a ver o mundo aqui fora, parecem desajeitadas. Não sabem se comportar, não entendem os ouvidos que as bloqueiam, ou os ouvidos que as filtram e as fazem se transformar em outras palavras. Por isso as palavras vão ficando lá dentro, se amontoando, sem nem mesmo chegar à garganta. Mas chega o dia em que descobrem que lá dentro nem são palavras de verdade, são só pensamento, e que precisam sair de vez em quando e passear por aí e talvez encontrar ouvidos que as acolham. E acham um jeito de se mostrar, e escorrem pela ponta dos dedos e pingam em um papel branco que sempre esteve ali,
à espera de palavras. Que coisa mais linda, Eli. É muito Eu ia, lindo isso aqui. obrigada. É Eu muito ia belo falar esse que poema. foi você que me inspirou a escrever em versos. Você lembra, né? Que você falava que eu tinha que me arriscar em versos. Eu Você até me deu um lembro. caderninho Sim. para escrever em versos, porque eu sempre achei, e ainda acho, que escrever em versos é muito difícil. E antes eu tinha até medo de Uhum. começar, porque era muito tranquilo, como você falou, escrever, para mim, escrever em prosa, né? Texto corrido e tal. Exatamente. Nós temos uma amiga, né, a Samila, que fala que escrever em verso é só dar enter, né? No final da linha. Escrever a palavra, dar enter e descer e ir descendo. Mas não é bem assim, né? É muito, muito difícil, eu acho. Sim. E talvez seja mais difícil do que em prosa, porque também eu tenho medo, por exemplo, de fazer. Tenho medo das rimas, por exemplo, de cair em rimas bobas, assim, e parecer um texto bobo, né? Cheio de rimas. Eu tenho medo de ser uma Sim. poesia que acaba sendo muito boba, né? Cheio de poesias pobres e tal. Então eu tenho medo disso, né? Sim. Eu tinha muito medo de Sim. começar, e agora eu até me arrisco mais, né? Como você falou, Uhum. tenho feito muitas coisas, mas eu ainda acho muito difícil. E você acha mais difícil escrever em versos ou em prosa? Pois é, desde que eu comecei a me aventurar em versos, eu acho melhor. Eu tenho gostado mais. Eu acho que é uma escrita mais de dentro, assim, digamos, né? De, das entranhas, digamos assim, né? Que sai lá de dentro. E quando você tá livre para se expressar, né? Quando você tá num período de inspiração, as coisas saem que você se surpreende, né? Você nem acredita que veio de você. É uma coisa muito interessante isso. E talvez por isso eu esteja um pouco afastada da escrita. É que as coisas não têm vindo facilmente, como já vieram em outros períodos, né? Os poemas não têm brotado, não têm escorrido como você colocou no seu poema, não tem escorrido da garganta assim livremente. Mas aí é que entra aquele acordo que a gente fez, né? De escrever. Se ficar esperando a inspiração, às vezes a gente não escreve nunca, né? Verdade. E às vezes a inspiração vai nascer da escrita e não o contrário, né? Não é a escrita que vai te inspirar. Não é a inspiração que vai te fazer escrever, é a escrita que vai te inspirar. Eu acredito nisso. Só tem que colocar em prática. Eu também acredito que quando a gente senta, a gente acabam saindo coisas, muitas coisas, né? Pois é. Mesmo que não seja, por exemplo, o texto final que a gente espera, vai nascer alguma coisa dali, né? Que a gente sente. E eu acho também, como você Sim, falou, que a poesia é uma coisa mais profunda do que o texto em prosa. Qualquer texto que a gente escreve, na verdade, mesmo que seja ficção, eu acredito que a gente acaba falando muito da gente, né? A gente coloca a gente sim, ali de qualquer forma, mesmo que a gente com não certeza. perceba. A gente acaba colocando coisas que a gente sente que às vezes a gente nem enxerga, né? Mas a poesia É é muito verdade. mais, né? A gente consegue colocar para fora muito mais os nossos sentimentos, eu acredito também. E aí Eu eu nem também. falei que eu também tinha muita dificuldade em ler poesia, talvez por isso que eu não me arriscava tanto também. Eu até falei para você uns dias atrás que eu fui tentar ler um livro de poesia e não consegui ir à frente, né? Porque é uma Sim, poesia difícil, tem algumas poesias que são complicadas, né? E eu gosto. Aí com você eu aprendi a ler poesia. Essa poesia mais não é não difícil, né? Não é cheia de. sim, Como é que eu posso falar? Uma poesia do dia a dia, uma poesia simples de entender. Não é simplória, é sim. muito sofisticada, eu acho, Eu mas sei. muito simples da gente entender, a gente sentir o que está escrito ali, né? E aí com Sim. você Me eu lembrei, fui aprendendo isso. sim. Eu me lembrei da Samela também agora, porque ela dizia que a minha poesia era uma poesia em prosa. Que eu escrevia poesia em prosa. Então, que é uma poesia que só. É aquilo que você está falando, que era só dar enter. Se a gente lesse tudo sem pausa, né? Sem dar enter, a gente veria um Virava texto em prosa. prosa. Exatamente. E aí outra Foi o coisa jeito que eu também que eu encontrei. mas é poesia, de qualquer forma, né? Poesia em prosa. E é Sim, uma coisa que eu tenho também visto, assim, tenho gostado muito de ler, é essa mistura, né? Acho que você também gosta, né? Da prosa e da poesia. Pessoas que escrevem a poesia uma prosa cheia de poesia, né? Tem até um exemplo sim. vamos citar um exemplo de um autor
de livros para crianças, né? O Bartolomeu Campos de Queiroz, que eu estava lendo um tempo desse atrás, que ele escreve esses textos para criança, é prosa, mas é muito cheio de poesia. Ele faz essa mistura, eu também tenho gostado muito de ler ultimamente. Sim, sim. Porque a rigor, poesia é o escrito que emociona, né? É o escrito que te afeta, né? Eu entendo assim. E ele pode estar em verso ou escrito em texto e prosa, né? Mas realmente algumas pessoas têm, têm uma capacidade genial de escrever textos em prosa como se fosse um poema, né? De tão lírico, de tão belo, de tão dar espaço para sei lá, para ir além, para as metáforas, para os entendimentos que não estão tão claros, né? Que é o que está além mesmo. E uma coisa interessante, Eli, que você estava falando há pouco sobre isso de a dificuldade de ler, né? Que você não era só difícil para você escrever, mas era difícil ler também. E isso é muito importante. O quanto que a gente dá significado às coisas que a gente consome, né? Artisticamente falando. Uma tela que a gente vê, um desenho que a gente vê, um filme que a gente assiste, qualquer manifestação artística, um livro que a gente lê, tudo que a gente tem contato, toda obra de arte com a qual a gente tem contato, a gente atribui um significado que é só nosso, né? Que é só a gente que dá. E isso, de certa forma, também é fazer arte, digamos assim. Né? A gente está fazendo arte enquanto lê, isso que eu estava querendo dizer. Sim, o leitor também é um autor do texto, né? Ele também faz sua Exatamente. interpretação. E a poesia Isso. também talvez tenha mais ainda, né, disso. Cada um vai ler Ah, e vai sim, sentir uma coisa diferente ali, né? é verdade. E a gente também entende que não precisa explicar a poesia, né? Sim. Que poesia é uma coisa que te afeta, que te toca, mas não necessariamente você precisa compreender literalmente tudo que está dito ali. Mas isso vale para todo escrito, né? Nem tudo que a gente lê a gente precisa entender letra por letra. Às vezes é só um sentido geral, digamos assim. Uma coisa, um todo que vem daquela leitura, que te toca. Isso é importante também. Para ajudar as pessoas que têm resistência a ler poesia, a enxergarem poesia assim, como você não precisa entender cada verso do que o poeta está dizendo. Porque também o texto em verso tem isso, né? Ele é incompleto, digamos assim. Ele não está dito com todas as letras. Você tem que ir além, né? Você tem que preencher com seus próprios sentimentos, com sua compreensão. Isso é que é bonito também da leitura. Você faz isso nos seus textos também, que eu não estou com. Ah, é? Não separei aqui agora, mas você sempre se esforça, na minha opinião, a deixar um pedaço para quem está lendo preencher, né? Lembra de um texto que E você escreveu? É o texto que faz parte desse da livro, dessa coletânea, né? coletânea que você falou. É um texto que eu acho que tem muito espaço para compreensão. Como é isso na escrita para crianças e jovens, Eri? Como é isso, assim, dar espaço para a compreensão deles, dar espaço para interpretação de uma criança? Como é isso para você? Pois é, eu tô aprendendo isso também agora, né, Ana? No decorrer desses anos que eu Uhum, estou escrevendo, eu tô aprendendo também. Eu lembro de ter mandado um texto uma vez até um texto que você também leu, né? Que, uhum. para todo mundo saber, a Ana, acho que é a minha leitora crítica número um, né? Eu sempre mando coisas para ela, fico enchendo o saco dela para ela ler textos meus, para dizer o que ela acha, né? Até quando não Sim, eu estão sou prontos sortuda. ainda. Eu E leio, eu leio ela, antes de todo mundo. ela lê e me dá várias opiniões lá sobre o texto. E aí, depois que ela diz que tá bom, aí eu vou à frente e dou andamento a esses textos. Aí tem um texto até que eu mandei para uma leitora crítica uma vez, já tinha lido, eu mandei para ela. E ela, vários trechos, ela foi marcando, dizendo que isso aqui é bom tirar isso, porque senão você dá tudo pronto pro leitor, né? Tira isso, porque a criança tem capacidade de ver e entender isso, né? Você não precisa estar respondendo toda hora.
essas coisas, né? Parece que a gente tem essa vontade, às vezes, de preencher todas as lacunas, né? Para não deixar nenhuma dúvida no Isso, leitor, né? Mas os leitores, isso, mesmo as crianças, já têm capacidade de entender né? Entender. E mesmo que, sim, como a Ana falou, a gente não tem que explicar tudo. Ele pode ter o seu próprio entendimento, né? Sua própria compreensão. exatamente. Não precisa ser a minha de que escrevi, né? Pode ser a própria dele. Então a Isso. gente não precisa estar preenchendo Uhum. todas as lacunas do texto, né? Sim, isso é E, e genial. voltando e voltando um pouco ao que a gente falou antes, Ana, você acha que escrever é para todo mundo? Escrever poesia, escrever prosa? Todo mundo pode escrever? Eu acho que sim, eu acho que todo mundo pode se expressar, né, através da escrita. Né? Eu acho que também depende do desejo, do interesse, da vontade, né? Como eu estava falando antes, as pessoas têm diferentes modos de se expressar. Às vezes você não tem vontade, não tem interesse, nem é amante da escrita, mas todo mundo pode. Todo mundo pode escrever. Inclusive, é, tem uma, tem uma metodologia, né, em terapia, a escrita. Eu estava lendo coisas, estudando outro dia. A escrita terapêutica é uma ferramenta usada por muitas pessoas para lidarem com traumas, lidarem com dificuldades, com coisas vividas difíceis, né? Então, eles usam a escrita como uma forma de. Não é uma escrita do tipo descrevendo o dia a dia, como muitas vezes a gente usa os diários, né? Hoje acordei assim assado, fiz isso, aquilo outro. Mas é uma escrita livre, sem regras, sem controles e focada no que você sente, nos seus afetos, nas suas emoções, nos seus pensamentos. É uma escrita dessa que a gente falou, sem freios, sem recalques, sem ressalvas, né? E as pessoas que defendem esse método acreditam que quem escreve com essa liberdade e aberta a falar de suas emoções, de seus sentimentos, de suas dores, elas têm muita chance de lidar com essas dores, com esses sentimentos de uma forma mais consciente, né? De se dar conta de coisas que não se dava quando ela escreve. Então, todo mundo pode usar. Eu tenho um exemplo na minha família, na minha vida, de quanto a escrita é uma experiência terapêutica, uma experiência que dá paz, liberdade. Meu pai faleceu em 2010 e ele, alguns anos antes, muito poucos anos antes, ele começou a escrever. Ele deu a ideia assim, disse: eu tenho vontade de escrever um livro, talvez sob influência da mãe dele, né? A minha avó. Uhum. Mas eu fiquei muito animada com aquilo, estimulei ele, comprei um caderno bonito, com capa dura, assim, diferente, mandei para ele de presente e ele começou a escrever a história da vida dele. Ele escreveu a história da vida dele, depois ele me mandou esse manuscrito e esse manuscrito eu e minha filha Maria digitamos e virou um livro. Você precisa ver a emoção que foi para ele receber esse livro, com todas as coisas que ele escreveu. Mas o principal foi que ele pôde fazer um pouco as pazes com a história dele, sabe? Ele pôde organizar no papel tudo que ele viveu, as coisas que ele viveu. E olha que ele nem foi tão assim expressivo. Ele falou muito pouco sobre sentimentos, emoções, mas mesmo assim, eu acho que ele encontrou naquela experiência uma forma de se encontrar consigo mesmo, se conhecer e fazer as pazes com a história dele, sabe? Então, quem é que não pode fazer isso? Todo mundo pode fazer isso, né? Todo mundo. Agora, se você me pergunta, todo mundo pode ser escritor? Aí, eu acho que não. Escritor, assim, viver da escrita, né? Publicar livros. Você aí vai saber dizer mais que eu. Eu também acho que todo mundo deveria escrever, né? Do jeito que a gente falou, né? De falar dos sentimentos, né? Enquanto a gente escreve, a gente vai descobrindo coisas que a gente sente, né? Tem até um exemplo, um tempo atrás eu fiz terapia, né? Você sabe, Sim. por vários anos. E aí eu tinha muita dificuldade de falar.
Quando eu chegava na sala, pagava por 50 minutos e tinha muita dificuldade de falar o que eu estava para a psicóloga o que eu estava sentindo, né? Eu Sim. chegava lá e ficava calada. Ela até falava, né? Não vai falar nada? Tipo isso, né? E uma forma que eu Uhum. encontrava de fazer isso era escrevendo em casa as coisas e lendo para ela lá. No início eu fazia muito isso, né? Sim. Eu só conseguia fazer isso lendo, não conseguia falar diretamente. Eu tinha muito medo, né? Muito Sim. medo de falar de mim e tal. Então, escrever foi muito bom também nisso, né? De saber o que eu estava sentindo, de descobrir coisas, né? Me ajudou a falar. E eu acho Que interessante que quando a legal. gente escreve, a gente descobre, e quando a gente vai revisitar essas coisas que a gente escreveu há um tempo, também a gente vai vendo que a gente Sim, mudou muito, né? Quanta coisa a gente aprendeu depois sim, que a gente escreveu. com Então é muito certeza. interessante, eu acho que todo mundo deveria escrever. Eu não sei também se todo mundo tem desejo e conseguiria ser escritor, né? De carreira, sei lá, profissional. Uhum. Mas escrever é para todo mundo. Todo mundo que sabe escrever tem a possibilidade, né? A gente até falou, né, É, que a escrita é muito democrática, né? É uma forma de arte muito democrática. Qualquer pessoa que sabe escrever pode escrever, pois né? é, Agora, por exemplo, sim, pintar, por exemplo, é muito difícil, né? Não é todo mundo que vai conseguir fazer. é verdade. Pode tentar também, não é o problema, né? Mas Pode, claro. é muito mais complicado. Sim. E a gente E falando nessa de. coisa da. Desculpa. Pode falar, desculpa, Eu Ana. ia dizer que nessa coisa da escrita terapêutica, uma das coisas é não deixar os controles de ortografia, né, sintaxe, sei lá, as regras gramaticais interferirem na sua escrita. Isso não é importante, entendeu? Porque às vezes as pessoas temem a escrita porque temem errar, porque não sabem escrever corretamente, de acordo com a língua portuguesa. Então, nesse sentido, não é esse o propósito. É uma escrita do tipo, né, colocar para fora o que você tem aqui dentro. Sim, muito legal isso. E aí, a gente estava falando de poesia, eu separei mais um trecho do seu livro, que é exatamente Eu sobre também tenho poesia. mais poemas seu aqui, viu? É do Aham. livro Finura, gente. Falando de novo do sorteio mais daqui a pouquinho, né? Para quem quiser participar, já marcar um amigo nos comentários e curtir a publicação para a gente sortear. E aí, mais uma palhinha do livro da Ana aqui, ela falando de poesia, e ela nesse livro, em outros poemas também que ela publica no blog, ela fala muito sobre como escrever poesia, né? Ela faz poesia sobre poesia, né? Sobre como é escrever poesia. E essa aqui se chama Poesia. Toda vez que as palavras se juntam e de um jeito sem explicação, causa alguma coisa em nosso peito, doçura ou elogio, aspereza ou confusão, é um sinal, lá vem a poesia. Toda vez que você não entender direito, mas vendo de outro jeito, notar a comunicação, não hesite, exulte a poesia. De outra vez que fugir à regra, que sair da escala, que não seguir à risca todos os protocolos, insista, veja somente a poesia. Há poesia em tudo que vemos, e mais no que não vemos, nas coisas que restam disfarçadas, imunes a todo o resto. Então ela fala aqui exatamente disso, né, de que a poesia não segue os protocolos, né? A poesia tem um pouco dessa liberdade, é bem mais liberdade do que a prosa, né? E é muito bom Sim, porque a gente falou, né, de falar dos sentimentos. é verdade. Eri, eu queria perguntar para você se alguma hora a gente vai comentar as coisas que as pessoas estão colocando aí. Pois é, seria bom, né? Como Pois todo é, mundo então sabe, é a antes primeira disso eu vou vez ler que a um gente faz poema. isso, né? Pois é, a gente é iniciante nesse negócio. Eu mais queria, mas. Antes eu vou ler então um poema seu aqui que eu separei também. Eu também separei um trecho do um IP de cada cor, mas eu não sei se vai dar tempo de ler. Mas como a gente está no dia da poesia, né? Vou falar só dos poemas. Pode Bom, ser. esse poema dele também está no blog dela, Histórias em Mim, e se chama Versos de Amor. De quantos versos preciso para formar um poema? Se eu disser te amo, posso espalhar por aí que me fiz poeta? Sabe o meu desejo? Falar de amor sem parecer patética. Uma menina que escreve rimas num papel de carta. Papel de carta. Alguém ainda usa tão vintage recurso? Ou os recados se resumem a um bocado de caracteres e um emoji no final? Posso escrever um poema com um emoji sorridente, um apaixonado
e aquele coração pulsando? Sei não. Queria conhecer as palavras mais belas do dicionário e unir todas elas numa composição lapidada, que fizesse cair de seus olhos uma dezena de lágrimas. Eu acho lindo esse poema. Primeiro ele fala de um certo um certo temor que a gente tem às vezes, né, Eric? Isso também é importante sobre escrever poema. Você falou aí medo de parecer patética, né? Uhum. Mas tem outros medos envolvidos na escrita, né? Por exemplo, o medo de se expor, como você falou antes. O medo de se mostrar vulnerável, né? E a poesia de amor, né? A poesia de amor, às vezes, pode parecer para as pessoas que é uma coisa patética, como você falou. E quão importante a gente encarar os medos, né? Na hora de escrever. A gente se abrir para as possibilidades de se expor e tudo bem. Olha a gente aqui, né? Se expondo, se colocando, se expressando, né? E correndo o risco de ser julgada meio patética, meio que sem graça isso, nada a ver. Mas ao mesmo tempo também correndo o risco de afetar outros corações, de receber comentários positivos, né? Coisas, gente dizendo que também escreve sobre amor e que também usa papel de carta, coisa e tal. Você ia falar Pois alguma é. coisa, eu te interrompi. Não, eu ia falar que. E aí, acho que falar de amor ainda é mais difícil, igual você falou, né? Fazer versos de amor pode parecer ainda mais patético, né? Mais, né? Do que Sim, fazer versos sobre outras coisas, né? A gente se é, expõe muito mais. Se a gente for falar de coisas, aspectos políticos, sei lá, de outras coisas que a gente sente, sim, como fazer versos, talvez seja mais fácil, né? Mas quando a gente fala de uma coisa tão íntima, né? Que é o sentimento, pois amor, é. tudo pode parecer ainda mais, né? A gente tem mais medo ainda, eu acho. Eu, pelo menos, tenho, né? Eu tenho É, também. Mas muitos dos meus poemas, é curioso isso, muitos dos meus poemas falam de amor, falam de quando eu tô apaixonada, por exemplo. Quando eu tô apaixonada, a é primeira coisa que eu verdade. faço é escrever um poema pra pessoa que eu amo. Oi. É É verdade, já engraçado li isso. alguns. Já viu, né? Já. Ana, a gente está chegando em uma hora já de Nossa, conversa. que rápido. Nem parece, né? Agora que eu estou vendo aqui a hora. Uhum, E a gente, sim, como eu falei no início, né, a gente lembrou várias vezes, a gente é iniciante, a gente acabou não vendo os comentários, mas eu agradeço muito aos comentários de todo mundo aí, né, que participou. Nós temos muita gente querida aqui, muita gente que a gente conhece que veio sim. prestigiar a gente. Eu agradeço muito a presença de todo mundo. E da Ana por ter aceitado, né, por ter... ela também, em um certo momento, ela mesma insistiu, vamos fazer, vamos investir na live, a gente está aqui hoje se arriscando, né? As medrosas com Uhum, coragem. E a gente sim. agradece muito por todo mundo estar aqui apoiando a gente nesse momento. E aí eu vou fazer o sorteio, tá? Porque já está avançando a hora. Uhum. Eu vou sortear duas pessoas, né? Então a primeira sorteada vai ser. A primeira pessoa sorteada vai ganhar o livro da Ana Finuras e a segunda vai ganhar o meu, né? Foi na ordem que eu coloquei lá. Só um pouquinho. Não sei se vai dar para ver que estou fazendo aqui. Eu vou colocar lá depois o print. Quem foi sorteado foi a Andrea Souza, que é minha amiga A gente trabalhou junto na Secretaria de Educação. E o segundo eu vou ter que refazer, porque senão vai parecer que é marmelada. É Foi o marmelada, né? Sérgio, foi o esposo. Então eu vou ter que refazer. A primeira foi a Andrea, está aqui, presente? Primeiro tem que ver se ela está presente, né? Você está aí, Andrea?
Olha o Joaquim falando ao fundo. A Joaquim tá aqui. Tá achando que não, né? Acho que não. Então, vamos sortear outro, né? Deixa eu ver. Poxa, toda hora sai ele, gente. Que é isso? Primeira foi a Aline. A Aline que trabalhou com a gente na FNDE. Olha, Aline! Que legal! Será que ela tá aqui? Eu não vi. Tem que estar aqui, né, Eli, pra ganhar? A regra é essa, né? Aham. Ah, Não, né? não, não tá. Vamos lá de novo. Ah, achei alguém que acho que tá aqui. A Maria, @Madu Feitosa. Tá aí? Aqui, ó. Esqueci de mostrar. Eu a vi no início. Maria, tá aí? Gente, tá difícil esse sorteio. Ah, ela tá. Ganhou. Ela Mas vou tá? sortear. Ah, beleza. Tá. Vou sortear o segundo agora. Só um instante. Tira o print. Só um instante, gente. Problemas técnicos. Parabéns, Maria. Você ganhou o Finuras da Ana, né? Tirou? Sortear a segunda pessoa agora. O Joaquim tá aqui participando também. Gente, Joaquim é demais. Só um instantinho, gente. Aqui deu certo. Fazendo o sorteio aqui. Nossa, você é toda profissa, né, Eli? Olha. A Elaine Você tem uma Cris. tecnologia de sorteio. Elaine Cris Elaine tá tá aí? presente, gente? Estão falando do Joaquim, viu, Eli? Muito Ah, é fofo, muito fofo, é o Joaquim, fofinho. né? Vamos ver se tá mais um. Acho que a Elaine não tá. Sim. Eli, enquanto você tá fazendo o sorteio, eu posso fazer um agradecimento aqui? Sim, fica à vontade, Ana. Né? Para aproveitar o tempo que a gente tem, eu quero agradecer muito a você, sempre como eu comecei, pela oportunidade, pelo presente, por estarmos juntas, que eu super valorizo isso, da gente estar juntas, uma apoiando a É outra. melhor de Quero tudo ainda, né? agradecer muito todo mundo que veio, todo mundo que ficou, todo mundo que veio prestigiar a gente. Muito obrigada mesmo, tá? As pessoas que deixaram comentários. Tem gente pedindo aqui o endereço do blog, né? No meu caso é eumorandooemmim.blogspot.com.br. Eu vou escrever Hildaíria Histórias em mim.com.br. Eu vou escrever aqui e mandar para vocês. Obrigada, viu, gente? Essa sistemática aqui não deu muito certo, né?
Eita, eu esqueci aqui, gente. No final tem um .com.br que eu esqueci. Ah, não, é .com mesmo. Daí é Stories em mim. Não vai dar certo. Foi André de novo. Não sei o que eu faço agora. A sorteada foi a André de novo. Ela tá com muita sorte, mas ela não tá presente. Acho que eu vou ter que fazer o quê? Pede pro Joaquim escolher alguém. Ó, tem gente pedindo mais lives pra ganhar um livro, Veri. Ah, Eu nem precisava boa. colocar o endereço do seu blog, porque ele tá aí no seu canal. Ah, tá lá na bio do... Na bio, exatamente. A Ana Marta tá presente? Ó, esqueci de mostrar. Ó, Ana Marta. Ana Marta Chama a acho Ana que não Marta aí, tá. gente, Eu pra... não a vi. Eu acho que ela não tá. Ana Marta, você não tá aí? Porque esse Ó, que sorteio tá difícil, pena. hein? Tá difícil achar alguém aí, ele? Tá. Eu posso aproveitar então o momento para ler um trecho do IP de cada cor? Enquanto você vai sorteando aí? A Pode ir gente vendo tem aí pra tempo? tentar aqui. Tá. Eu também não vi a Ana Marta, não. Maria tá falando aqui. Eu vou ler para vocês, então, um trecho do IP de cada cor, tá bom? Que é esse que está sendo sorteado agora. Para vocês terem muita vontade de ganhar. Mais uma vez. O florescimento. Quando os primeiros IPs começam a florescer todo ano, algo parece acontecer dentro da gente também. Brás falou naquele nosso primeiro passeio no caminho para a esplanada. Eu acho que uma flor também cresce na gente. Não é incrível uma coisa tão bonita aparecer logo em um tempo tão seco? Recordei-me dessa fala quando ia para a escola e revi os ipês roxos que pareciam ter triplicado de um dia para o outro. No dia em que ouvi Brás falar, suas palavras me tocaram, porém não dei a devida importância ao seu significado. Aquela parecia mais uma de suas reflexões românticas. Agora reconhecia que ele tinha razão. Se uma flor daquela surgia na seca, era possível que algo também acontecesse em nós, era possível que algo também florescesse em nós em nossos períodos secos. É lindo esse trecho. E agora E aí, saiu um IP saiu. de cada Agora saiu cor? alguém que tá aqui, tenho certeza. Uhul! @projeto Adote um Sorriso, que é a Eliette, né? Uhul! Ela tá aí, né? Ela Não tá foi aí? embora ainda não, né? Não saiu não, né, Ó, Eliette? a Ana aqui tá, a Ana da Arte Nuvens está torcendo para sair o nome dela. Mas não deu dessa vez, viu, Ana? Da próxima. Só nas Mas a Eliette tá próximas aí agora. mesmo, né? Dá um oi Tá, aí, tá Eliette. aí, olha aí. Ah, Parabéns, Eli. parabéns. Eliette e a Maria, né, que ganharam. Sim, parabéns Estão vocês dizendo que é duas. marmelada, mas não é não, todo mundo viu, né? Que foi difícil. Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo por estar presente, especialmente a Ana, por estar aqui comigo, né? Pra gente estar fazendo isso juntas, dando nossa primeira live, né? Sim. Muito obrigada a todo mundo. E foi muito bom ter vocês aqui, né? Apoiando a gente, escutando a gente, fazendo os comentários, que a gente leu, mas a gente não leu em voz alta, mas a gente conseguiu ler, né? Muito Sim. obrigada. Você quer falar mais Grata alguma coisa, também, Ana? gente. Não, Para só encerrar? já agradeci, muita gratidão. Um beijo para todo mundo. E até a próxima, né, Eli? Vai ter Até. mais lives, não Vamos, vai? No seu canal? vamos fazer mais, Então experimentar pronto. mais.
Muito obrigada, gente, e uma boa tarde. Um Obrigada, beijo para Rita. todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau. Como é que encerra? Agora como é? Ah, tá.